do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim para batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. No Evangelho desse segundo domingo do tempo comum, contemplamos o testemunho de João Batista. Nesse testemunho de João Batista, nós temos algumas realidades importantes. Primeiramente, João Batista, ele fala da natureza de Cristo, da natureza humana unida à natureza divina. Por isso que João Batista vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse termo que remete-se à profecia de Isaías do servo sofredor, aquele que vai mudo, calado, como uma ovelha para o matadouro, aquele que vai para assumir sobre si os pecados do mundo inteiro, para realizar essa obra de salvação. Mas também João Batista vai dizer outra coisa importante, porque ele vai dizer que este que virá existia antes dele. E aqui esse termo existir antes dele significa que Jesus existe, Jesus é antes de todas as coisas. Aqui manifesta a divindade de Jesus Cristo. Assim como também no final do Evangelho, João Batista vai manifestar a divindade de Jesus Cristo, dizendo que este é o Filho de Deus e ele dá testemunho. João, ele tem essa função. Ele vem para batizar com água para que o Filho de Deus, Jesus Cristo, seja manifestado a Israel, para que ele seja manifestado, para que ele possa reunir o povo eleito, para que ele possa mostrar o verdadeiro caminho de salvação. Depois, João Batista, ele tem uma outra intenção, porque no Evangelho ele vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus. Aqui nós vemos duas missões de Jesus Cristo, duas missões muito importantes, porque primeiro, João Batista diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui é interessante no texto sagrado que ele vai falar do pecado do mundo. Ele não vai falar dos pecados do mundo. Mas aqui o termo pecado, nós precisamos entender como aquilo que verdadeiramente significa esse termo. O termo pecado, que é já uma tradução daquilo, uma tradução latina daquilo que remete ao pecado lá no Antigo Testamento, que o termo significa um erro. E aí, desse termo que significa erro, nós podemos entender o pecado como uma desordem. Assim, Jesus Cristo vem ao mundo para tirar, para expulsar o pecado, a desordem do mundo, porque Ele é o Filho de Deus, aquele que é perfeito. E através do seu testemunho, Ele nos ensina como vencer as desordens da nossa natureza. E essa desordem é o pecado. Este pecado que nos afasta da nossa própria lei natural, que nos afasta da vontade divina de Deus para a nossa natureza, para a nossa humanidade. Por isso que Jesus é esse
Cordeiro de Deus, aquele que é apresentado. Aqui nós temos também uma outra imagem, como aquela imagem de Abraão, que vai sacrificar o seu filho e no momento do sacrifício aparece ali um cordeiro em meio aos espinhos, que representa justamente Jesus Cristo, esse cordeiro que Deus oferece, o seu próprio filho, para tirar o pecado do mundo através do seu sacrifício. Por isso que no Evangelho também, para dizer que esse Cordeiro de Deus não é um homem qualquer e não realiza uma obra humana unicamente para a humanidade, ele vai nos trazer outra realidade essencial e muito importante, porque ele vai dizer que ele viu o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Esse é o testemunho de João Batista. E João vai continuar dizendo que ele também não conhecia, mas aquele que o enviou a batizar, o Pai do céu que envia João a preparar o caminho com a água, batizar com água, aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Aí aqui nós temos essa complementariedade da primeira missão de Jesus Cristo, que é tirar o pecado do mundo. Aqui nós vemos que João Batista exalta e vai nos anunciar a outra missão de Jesus Cristo, que na verdade é a mesma missão, mas podemos dizer que é essa continuidade dessa primeira missão de tirar o pecado do mundo. Mas Jesus, ele não só tira o nosso pecado, ele não só nos perdoa, ele não só restaura a nossa condição humana, mas também restaura a nossa condição espiritual. Por isso que João Batista vai dizer que ele batiza com o Espírito Santo. Isso significa, o termo batizar significa mergulhar, emergir, porque após tirar o nosso pecado, Jesus Cristo nos mergulha nessa obra da graça. Ele nos mergulha nessa vida no Espírito, para participarmos da vida do próprio Deus. Essa é a grande completude da missão de Jesus Cristo nessa terra. Tirar os nossos pecados como Cordeiro de Deus, mas também nos batizar com o Espírito Santo, nos imergir dentro da vida do próprio Deus, da vida da graça. É aqui que nós temos essa inabitação trinitária, porque veja que João Batista continua dando o testemunho. Ele é o Filho de Deus. Ele viu o Espírito Santo descer e permanecer sobre Jesus Cristo. E é dessa forma que nós começamos a verdadeiramente participar da vida e da missão de Cristo Jesus. Porque na medida em que nós somos purificados, inseridos na unidade com o próprio Deus, nós começamos a participar nessa comunidade divina da vida do próprio Deus, mas não só da vida, mas também da missão. Por isso que nós somos chamados também a ser esses instrumentos como cordeiros no Cordeiro de Deus, para que possamos também ser uma fonte que jorra para a eternidade e transbordar o Espírito Santo, para que todos aqueles que estão à nossa volta possam verdadeiramente sentir e ser imergidos, mergulhados nessa obra do transbordamento da graça divina que acontece através da Igreja. E todos nós precisamos ser esses grandes instrumentos de salvação, anunciando e trabalhando para a salvação das almas, para tornar Jesus muito mais conhecido, amado e adorado, para que o Espírito Santo em nós realize essa grande obra de anúncio através do nosso testemunho, anunciando aquele que é
o único que pode tirar o pecado do mundo e o único que pode nos imergir, nos mergulhar no seio da Trindade para participar da missão e da vida do próprio Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.